E o Palmeiras encaminhou a contratação de Paulinho. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do acordo entre o Verdão e o Galo. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é de que Grêmio e Internacional receberam nos últimos dias oferta para um novo patrocínio master em 2025. A KTO está disposta a pagar 60 milhões de reais para cada um dos clubes. Hoje eles faturam 30 milhões de reais com o Banrisul. Já o Botafogo tem novo presidente, João Paulo Magalhães, venceu até que com alguma dificuldade a eleição nessa quinta-feira e será o presidente do Botafogo até 2028. Esse presidente foi apoiado pelo John Textor. Já o Bahia fez proposta de 25 milhões de reais pelo volante Douglas Augusto, atleta de 27 anos de idade, formado na base do Fluminense, com passagem pelo Corinthians e pelo próprio Bahia, esteve por lá em 2019, hoje pertence ao Nantes e tem boa temporada, tem bons números na temporada atual. Para fechar o giro de notícias, contar que Idrissi, o atacante marroquino, o grande destaque do Mundial de Clubes que acabou de terminar lá no Catar, tem sido especulado no futebol brasileiro, até porque seu contrato com o Pachuca se encerra em junho de 2025, mas o caminho mais natural parece ser sua ida para o futebol europeu. A saideira do giro de notícias, Hugo, 23 anos de idade, lateral esquerdo, está na mira do Vitória. Jogador cujo contrato no Botafogo só se encerra em dezembro de 2026, ele foi indicado pelo técnico Thiago Carpini. Bora falar agora sobre o São Paulo, que aprovou nessa semana a sua previsão orçamentária para 2025. E o tricolor projeta uma receita, um superávit de 45 milhões de reais. Importante dizer que essa aprovação aconteceu com dificuldade. Foram 163 votos a favor, mas 42 votos contrários. Não é muito comum que por uma previsão orçamentária exista tanta rejeição. Tricolor que vai, a partir do ano que vem, passar a ter um rígido controle das finanças. Isso porque o São Paulo se acertou com o FIDIC, um fundo que vai captar 240 milhões e faz uma série de exigências, entre elas de que o São Paulo sempre seja superavitário. Além disso, o Tricolor não vai poder gastar mais do que 350 milhões de reais ao longo da temporada com o departamento de futebol. A previsão orçamentária do São Paulo indica uma receita de 859 milhões para a próxima temporada, com 815 milhões de gastos, incluindo futebol e outras despesas, além de pagamentos de dívidas. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro. Estou atrás do defensor que a Raposa pretende contratar. Vários nomes já foram especulados, Sérgio Ramos, Adrielson e há mais um na pauta, Nino, atleta que passou como destaque pelo Fluminense num passado não tão distante, foi comprado pelo Zenit. Nino agrada tanto ao presidente, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho BH, quanto ao Alexandre Matos, mas a questão financeira será um impeditivo. O Zenit não topa fazer acordo por menos do que 15 milhões de euros e diante dessas cifras dá para descartar qualquer chance de negócio. 15 milhões de euros hoje equivalem a mais de 90 milhões de reais. Atleta que tem sido titular absoluto na Rússia, na atual temporada 15 jogos, na temporada passada ele havia feito outros 20 jogos com um gol. Contrato até junho de 2026 e o que eu ouvi de um dirigente do Cruzeiro com quem conversei sobre a busca por zagueiro é de que todas as negociações têm sido muito caras. O Alderete, que era o primeiro objetivo do Alexandre Matos, também acabou não rolando. O Getafe pede uma compensação financeira estratosférica. Se eu fosse dirigente do Cruzeiro, insistiria em Adrielson, atleta que pertence ao Lyon, mas parece fora dos planos do clube francês, também não ficou no Botafogo. Bora te explicar agora se existe alguma chance de Guilherme Arana voltar ao Corinthians. Lateral esquerdo revelado no Parque São Jorge, que pertence ao Galo, contrato longo. Essa especulação começou nas últimas horas. Posso te assegurar que apesar da consulta feita pelo Timão ao Atlético, o negócio não vai avançar. Isso porque nenhum empréstimo que o Corinthians sugeriu, muito menos uma troca de jogadores, agrada ao Galo. O Atlético pode se desfazer de jogadores, precisa de dinheiro, mas só o fará se as propostas forem bastante positivas. Pelo Arana, qualquer negócio abaixo de 10 milhões de euros está completamente descartado. O Atlético precisaria de pelo menos 12, 13 milhões de euros para entender o negócio como positivo. Lateral que chegou ao Galo em 2020 por 5 milhões de euros, tomou conta da posição e é hoje um dos principais defensores do país. Só para completar o noticiário em relação ao Corinthians, queria contar que Timão e Romero enfim chegaram a um acordo para a prorrogação do contrato e as duas partes cederam. Corinthians conseguiu
um contrato de 1 ano, o Romero queria 2, mas em compensação, Timão vai precisar pagar perto de R$ 1 milhão por mês. Entre salários, direitos de imagem e luvas, dá para dizer que o Romero terá um aumento, até porque em 2024 ele faturava R$ 870 mil mensais, jogador importante no elenco corintiano, vice-artilheiro em 2024 com 16 gols marcados, só atrás de Yuri Alberto. Bora falar agora sobre o Flamengo, que fez contratação importante. Embora não vá entrar em campo, embora não vá marcar gols, a partir de agora o rubro-negro passa a ter como chefe de scout um português chamado Fernando Matos, indicação de José Boto, novo diretor técnico do Fla. Se você não conhece Fernando Matos, não há problema, ele tem toda a sua carreira voltada para o futebol europeu, embora com bons predicados. Recentemente trabalhava no Famalicão, foi ele quem contratou o zagueiro Otávio do próprio Flamengo por 500 mil euros e o vendeu algum tempo depois para o Porto por 10 milhões de euros. Esse foi só mais um dos vários bons negócios a partir de indicações do novo chefe de scout do rubro-negro. Fernando Matos, que também já passou por PAOK, Famalicão e esteve no Shakhtar Donetsk a pedido do José Boto, uma velha parceria entre eles. Só para completar um noticiário a respeito do Flamengo, o rubro-negro cancelou o jogo que faria na Arena Amazônia em 25 de janeiro contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Isso porque houve uma mudança na programação de volta ao Brasil dos Estados Unidos. O Fla fará sua pré-temporada nos States e voltaria no dia 24, um dia antes do jogo. Com a antecipação dessa viagem, o Flamengo volta dos Estados Unidos em 19 de janeiro, optou-se por descartar esse jogo. Pena para o torcedor rubro-negro do norte do país, que certamente estava contando os dias para poder assistir ao seu time do coração. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e a busca por técnico. Diante da dificuldade em fechar com o técnico português Luiz Castro, já pintou um novo nome, Antônio Oliveira. Sugestão de Juliano Bertolucci, um dos principais empresários do país. O Atlético tem analisado os prós e contras para ver se fecha com o ex-comandante do Corinthians. O Antônio Oliveira comandou o Corinthians em parte dessa temporada, depois da demissão do Mano Menezes e antes da chegada do Ramon Dias. Pelo Timão, 5 meses com 29 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, aproveitamento de 55% dos pontos. Chama atenção o fato de o Galo não ter um técnico desde 4 de dezembro. Perdeu-se muito tempo com o projeto do Luiz Castro, técnico português que tem uma série de amarras, entre elas os 43 milhões de reais a que tem direito do Al Nassr, e diante disso o tempo vai passando e o Atlético não consegue fechar com o treinador e amarra toda a sua programação para o próximo ano. Outra informação importante no Galo: a Arena MRV terá gramado sintético. O anúncio aconteceu nas redes sociais do Atlético na noite dessa quinta-feira e por conta disso a Arena MRV só vai ser utilizada a partir do Campeonato Brasileiro. A troca do gramado vai demorar pelo menos 3 meses, a indicação é no fim do mês de março. Saideira em relação ao Galo: Robert, meio atacante de 21 anos de idade, que estava emprestado pelo Atlético, será comprado pelo Galo. E chama atenção pelo fato dele quase não ter jogado antes ou enquanto o Milito era o treinador. A saída do Milito é quem determinou a compra do atleta, que vai custar menos de 8 milhões de reais, como estava previsto no contrato. Atlético e Atlético já chegaram a um acordo, embora as cifras não tenham sido reveladas. Bora falar agora sobre o Vasco, com um novo técnico e volante em negociações avançadas. Fábio Carille será o treinador vascaíno em 2025, contrato de 1 ano, ele chega com 3 auxiliares. Carille, que você sabe, esteve em 2024 à frente do Santos com o vice-campeonato paulista, além do título da Série B. Vasco buscava um treinador com conhecimento no futebol brasileiro, andou batendo cabeça em relação a outros nomes como Luiz Castro, Pedro Caixinha e também Renato Gaúcho. O acerto com o Fábio Carille foi dos mais rápidos, até porque o Paulo Pitombeira já conhece a atual administração Cruz Maltina. Temporada do Carille no Santos: 52 jogos, 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Só para complementar, o noticiário vascaíno já havia contado que Lucas Freitas, zagueiro que pertence ao Palmeiras, tem negociações super avançadas com o Vasco. Outro que parece estar perto é Tietê, volante de 32 anos de idade, que defendia o Botafogo. Ficou livre do contrato. As tratativas com o Vasco são inclusive preliminares, anteriores à chegada de um treinador. Quando o Renato Gaúcho conversou com a diretoria vascaína no início dessa semana, ele já havia sido avisado das tratativas avançadas. Em 3 anos de Botafogo, o Tietê disputou 150 partidas com 5 gols e 7 assistências. Quero encerrar o noticiário com a principal informação
Paulinho tem negociações encaminhadas com o Palmeiras. O atacante do Galo vai custar cerca de 18 milhões de euros, além da negociação de 2 atletas nesse pacote. Entre Palmeiras e Atlético já há um acordo. Agora resta apenas o acerto do Atlético com os 2 atletas. Um deles será Patrick, volante de 20 anos de idade, capitão do time na base do Palmeiras. Foi inclusive dele o gol do título na Copa São Paulo de Juniores contra o América Mineiro, indicação do Galo. Agora restam detalhes do acordo entre o Atlético e o Gabriel Menino. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário do Gabriel Menino, o Nick Arcuri, que admitiu que as tratativas estão acontecendo. A tendência é que o Gabriel Menino esteja incluído nessa negociação. Se não rolar com o Gabriel Menino, o Palmeiras e o Atlético vão buscar uma outra opção, mas o negócio vai acontecer. Paulinho já disse sim à oferta palmeirense e o Galo vai faturar 18 milhões de euros, que hoje equivalem a quase 120 milhões de reais. Paulinho, que na temporada atual fez 59 partidas, 19 gols e 4 assistências e vai se tornar com folga o jogador mais caro da história do Palmeiras. Leila Pereira resolveu abrir os cofres. Depois de gastar 12 milhões de dólares fixos e mais 2 em bônus com o Facundo Torres, agora esses 18 milhões de euros por um atacante de um time rival. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o tema. Use o espaço para comentário e já avalie, beleza? Só para complementar, contar que o Patrick, o volante envolvido nas tratativas, tem 1,87 m, canhoto, enorme disposição e capacidade física. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!